Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, esse vídeo aqui eu vou falar de um tema que periodicamente as pessoas pedem para comentar aqui no canal, que é sobre suicídio. Eu não gosto muito de falar desse tema, ainda mais no meu canal, porque o meu canal, como eu falei, muitas vezes as pessoas acabam acordando para a realidade, né, vendo que a Bíblia tem muitas coisas ali que não são reais, que são fábulas, são mitos, etc. E nem todo mundo sabe lidar com a realidade. Então é um tema delicado, porque eu tenho medo de falar alguma besteira, alguma coisa errada, e consequentemente, algum tipo de pessoa acabar interpretando de maneira equivocada ou achar que eu sou a favor do suicídio, ou algo do tipo, tá? Primeiro ponto, eu não sou a favor do suicídio, tá? Eu acho que enquanto a gente tem vida, a gente tem que continuar lutando pela vida. Eu, por exemplo, eu tenho um monte de problemas aqui na minha vida pessoal, todo mundo sabe disso. Problemas de saúde, eu nunca pensei em suicídio, tá? Exceto quando eu vi aquele flow do podcast do Marco Eberlin. Sabe? Eu vi meia hora, deu vontade de pegar uma panela de água fervendo e jogar na cara, porque eu nunca vi tanta besteira na vida. Fora isso, eu sou pró-vida, tá, pessoal? Para mim, enquanto tiver vida, a gente pode lutar e continuar vivendo. Não importa quantos problemas a gente tem. Se eu que tenho um monte de problemas, eu continuo lutando e continuo avançando em frente, então quem tem menos problema aí tem a vida toda pela frente, tá? Mas o que acontece? Nós sabemos que tem fatores que podem levar a pessoa a querer tirar a própria vida. Uma depressão profunda, um estresse, uma dor, uma perda, enfim, uma série de fatores que podem levar a pessoa a querer tirar a própria vida. E antes de fazer esse vídeo, eu fiz uma pesquisa, porque como eu falei nos vídeos anteriores, nós somos animais. Ainda que os religiosos não gostem, né, porque eles acham que o ser humano é especial por causa da Bíblia, né, Deus pegou o barro e fez o ser humano, mas na verdade nós somos apenas animais. Nós somos primatas, os primatas falantes, nada mais que isso. E aí eu dei uma pesquisada se os animais também tinham esse comportamento. E por incrível que pareça, tem. Só que tem uma diferença entre o comportamento animal e o humano. Porque o termo suicídio é alguém que se mata. Isso pode acontecer com animais também, para quem não sabe. Só que o termo suicídio é aplicado para quem se mata intencionalmente. O que já não acontece com os animais. Por exemplo, dos vários casos que eu li nessa reportagem, tinha um cachorro que ele pulava no rio, um cachorro do britânico, ele pulou no rio, nem tentou nadar nem nada, aí foram lá tirar o cachorro do rio que ele estava se afogando, ele foi lá e pulou de novo. Então claramente aquele cachorro queria se matar. Agora era intencional? Ninguém sabe. Teve um caso na China de uma ursa, que eles deram uma injeção dolorida nela, que é para tirar um tipo de bile, alguma coisa assim, que é usada na medicina chinesa. Aí ela ficou com tanta dor que ela matou o próprio filhote e depois se matou. Mas aí não é uma coisa intencional, não é que a ursa queria se matar como um ser humano com depressão, por exemplo. Ali no caso é porque a ursa ela sofreu um estresse muito grande pela parte dos humanos, então ela ficou com medo daquilo acontecer novamente. Então tem uma pequena diferença. Dentre outros casos que eu vi lá que eu achei interessante, até uma gatinha que ela perdeu os filhotes, depois ela se enforcou numa árvore. Então, a capacidade de tirar a própria vida não é exclusiva do ser humano. Agora, os motivos são diferentes para o ser humano. O ser humano são fatores geralmente emocionais, quando o ser humano às vezes não consegue lidar com uma situação muito difícil, enquanto que os animais, quase sempre, a responsabilidade é o estresse humano. É o próprio humano que causa tanto estresse aos animais, que leva alguns deles a fazer essa prática, a tirar a própria vida, por incrível que pareça. Agora, no caso do ser humano, pessoal, as religiões, no geral, elas condenam o suicídio. Tem um lado bom e um lado ruim nisso. O lado bom é elas condenarem a prática do suicídio. E como eu falei, a gente tem sempre que ser pró-vida, o máximo que for possível, é claro. Ninguém sabe como é que é a situação de ninguém, né? Só quem vive na própria pele. Mas o máximo que a gente puder incentivar as pessoas a viverem mais, a lutarem mais, é importante. Agora, o lado ruim da religião, nesse quesito, é que algumas religiões, eles criaram uma crença de que o suicida não vai para um lugar bom depois que se mata, né? Como se ele fosse sofrer depois do suicídio. Eu lembro de um filme do Lutero que fizeram uma vez, né, que o Lutero fica revoltado, porque tinha um cara que se suicidou e a Igreja Católica nem ia lá fazer a extrema unção, né, aquele sacramento, porque o cara se suicidou. Os espíritas dizem que tem um vale dos suicidas, né, onde a pessoa que tira a vida vai ficar naquele vale, sendo atormentado até cumprir o prazo que ela tinha de vida. Por exemplo, se a pessoa fosse viver mais 20 anos aqui na Terra, então nesse vale a pessoa vai ficar 20 anos nesse vale até cumprir todo o prazo que Deus deu para ela. Eu particularmente, eu acho isso de uma crueldade sem tamanho, sendo bem honesto. Porque se a pessoa já não suportava mais a vida, já tinha tanto sofrimento, tanto problema, que levou a pessoa a tirar a própria vida, ela ainda vai ser atormentada depois que morreu? Vocês não acham que é meio um contrassenso isso? É o mesmo que alguém sofrer um acidente de carro, se quebrar todo, está com a fratura exposta. Em vez de eu ajudar aquela pessoa, não, eu vou
pegar um chicote e ficar batendo naquela pessoa porque ela dirigiu mal. Você passou o farol vermelho? Toma, toma. Pega o sal grosso para jogar nas feridas. Eu acho que se a pessoa está doente, ela tinha que ser tratada, não castigada. Vocês estão entendendo? Por isso que eu falei naquele vídeo anterior sobre saúde mental, que é muito, muito importante as pessoas buscarem ajuda de especialistas. Porque às vezes uma depressão, que hoje em dia a gente sabe que é muito comum, né? Está até aumentando os casos de depressão, né? Um rapaz comentou aqui naquele meu último vídeo. A gente sabe que a depressão é um estado clínico. Pode ter uma série de fatores, de emocionais a químicos no nosso organismo. Mas o fato é que um profissional de saúde, ele vai avaliar, ele vai diagnosticar e ele vai recomendar um tratamento, quer seja com medicamentos ou até mesmo com atividades. Por exemplo, fazer exercício ajuda um pouco a combater a depressão. Porque quando você se exercita, o seu corpo libera eu acho que é endorfina que fala, é uma substância que ajuda a ter sensação de prazer. Então isso ajuda a combater um pouco a depressão. E é claro que tem medicamentos também, antidepressivos. A pessoa toma e a pessoa também consegue se equilibrar um pouco. Por isso que é muito importante isso. É sempre procurar um profissional de saúde, tá bom? Agora, essa ideia de que a pessoa depois que morre vai sofrer, né, vai ser castigada porque tirou a própria vida, eu acho isso uma crueldade sem tamanho. E é isso que eu tinha medo de falar nesse vídeo, porque se tiver alguém me assistindo esse vídeo que tiver uma tendência a suicídio, essa pessoa pode interpretar errado, tá? Mas lembre-se que eu falei, eu sou contra o suicídio. Eu só estou falando que eu discordo da ideia de que uma pessoa que tira a própria vida ainda vai ser atormentada num suposto mundo espiritual. É que nesse exemplo do acidente que eu falei, o cara dirigiu, sei lá, bêbado, bateu o carro, se machucou todinho, em vez do médico ir lá ajudar o cara, o médico ainda vai descer a porrada no cara. Não, você vai apanhar até você cumprir os quilômetros que faltavam para você chegar em casa. Para mim, na minha lógica, na minha ótica racional, não faz sentido. A única coisa que eu concordo com os espíritas, e que vai ser o ponto central agora desse vídeo, é que eles falam que tem suicidas e assassinos indiretos. Por exemplo, se eu chegar a pegar uma arma e der um tiro na minha própria cabeça, eu sou um suicida direto. Eu fui lá e me matei, pronto. Agora, se eu fumar, eu sei que o cigarro, eu sou fumante, tá pessoal? Sei que é errado, mas eu sou. O cigarro, ele vai encurtar alguns anos da minha vida. Eu poderia viver, sei lá, uns 5, 10 anos a mais, mas pelo fato de eu fumar, vai chegar uma hora que eu vou adoecer pelo cigarro. Meu pulmão não vai ficar tão legal, então a minha vida vai ser encurtada. Então os espíritas falam que nós somos suicidas indiretos nesse ponto. Que nós fazemos atitudes que nos levam ao suicídio. E é claro que eu estou usando o cigarro como exemplo, mas se a gente for reparar bem, muita coisa que a gente faz nos leva ao suicídio indireto. Ou seja, a gente está tirando a nossa própria vida. Não de uma forma tão rápida como pular de um prédio, dar um tiro na cara. Mas de qualquer forma a gente está se matando. Vocês concordam? Que você está encurtando a sua vida e uma hora você vai ter problemas. Agora, e não é só o cigarro, é tudo. Até a alimentação que a gente come pode nos causar problemas. Por exemplo, uma pessoa que se ela come muita gordura, muito açúcar, muita coisa, essa pessoa pode ter tendência a ter um colesterol alto, uma diabetes, uma obesidade mórbida, problemas relacionados à alimentação, ou excesso de gordura. Então, essa pessoa também é um suicídio indireto. Ainda que essa pessoa possa nunca ter botado um cigarro na boca, mas só pelo fato dela se alimentar mal, ela também está provocando o encurtamento da sua vida. E aí fica essa pergunta, né? Por que então nessa visão, não só dos espíritas, mas de outros religiosos, por que o suicida direto é condenado e o suicida indireto não? Se bem que os espíritas falam, né, que o suicida indireto também é condenado também, né? Ou seja, tem que descer uma porrada. Não importa como você morra. Se você morrer como um santo, sem ter feito nada de errado, tem que levar porradas. É um tipo de um susto psicológico, né? Você já vai chegar no céu, já vai ter um bando de anjos lá para te descer o cacete. Você fez alguma coisa de errado na vida? Não, também, cara, vai apanhar porque não fez nada de errado, não curtiu a vida. Porque eu acho tão cruel essa visão, pessoal, com todo respeito aos espíritas, mas tão cruel você ser castigado depois de morto, sendo que você estava numa situação que você já não suportava mais a vida. Para que Deus ainda iria castigar mais ainda a pessoa? Não faz sentido, né? Mas para os outros religiosos fica essa pergunta. Por que um pastor ou um padre, sei lá, um religioso, ele condena um cara que pulou de um prédio, por exemplo, mas ele não condena uma pessoa que está tirando sua própria vida? Por exemplo, uma pessoa obesa, por exemplo. Aquela pessoa também está causando vários problemas de saúde que vai encurtar a vida dela. Uma hora ela pode ter uma parada cardíaca, de repente morrer. Você lembra do Bussunda? O Bussunda foi jogar uma bola lá na Copa, acho que era da Alemanha, se eu não estou enganado. Depois ele infartou e morreu, porque o Bussunda era gordo, se alimentava muito mal. E até irônico, né? Porque aquele amigo dele, acho que é o Cláudio Manuel, falou que a família do Bussunda era de médicos. Os dois pais dele eram médicos. E mesmo assim, ele não zelava tanto pela saúde e acabou morrendo. Então você vê, se a gente pode classificar como um suicida indireto, será que se ele se alimentasse bem, comesse saladas, coisas saudáveis, fizesse exercícios periodicamente, será que ele não teria vivido mais uns 20, 30 anos?
E também, para finalizar, nós temos também os assassinos indiretos, né, segundo o Espiritismo. Eles falam que uma pessoa pode estar levando a outra morte, pode ser de uma maneira direta, como por exemplo pegar uma arma, dar um tiro na cara de alguém, ou de uma maneira indireta, que nem aconteceu aqui no Brasil. Aquele caso que eu já contei várias vezes aqui em vários vídeos, daqueles membros da Igreja Assembleia de Deus da Bahia, eles invadiram o terreiro do Candomblé, começaram a agredir o pessoal lá do Candomblé, batendo com a Bíblia na cabeça da mãe de santo. A mãe de santo não resistiu àquele estresse todo, ela teve um infarto e morreu. Você vê, ele foi um assassino indireto, ele não deu um tiro na cara dela. Mas o estresse que eles fizeram ali foi tão grande, xingando, invadindo, pegando a Bíblia, batendo, a pressão subiu, a pessoa não aguentou e morreu. Isso é um assassino indireto. Você lembra que eu falei no começo do vídeo que o ser humano causa pressão nos animais que levam eles à morte? Nós fazemos isso com os humanos também. Então fica a pergunta, uma pessoa que fez isso é um assassino? Indiretamente é. Porque se ele não tivesse tido aquela ação agressiva daquele grupo de membros da igreja, essa senhora talvez estivesse viva até hoje. Pudesse ser uma idosa, lá com seus 70, 80 anos, sei lá, com a bengalinha dela, mas estaria viva. Então nós também somos assassinos indiretos. Não só das outras espécies, mas como de nós mesmos. Você lembra que eu falei daquele vídeo anterior para vocês das visitas incômodas, que eu tenho um mau karma com isso? O pior é que depois eu fico com estresse por causa disso, sabia? Eu fico tipo, como se fosse um trauma, sabe? Mesmo que depois que passa a situação, você fica sempre com medo da situação se repetir. Isso vai prejudicando sua saúde, vai prejudicando sua pressão, vai prejudicando o seu equilíbrio emocional, você começa a sentir coisas que você não tinha antes, até a sua imunidade baixa, tudo isso afeta a saúde da pessoa. Então, nós também somos assassinos indiretos. Aí fica a dúvida, qual é a diferença de um cara que vai lá e mata alguém com um tiro, ou de um cara que irrita tantos outros que leva os outros à morte? Então, tecnicamente, se o assassino vai para o inferno, um bando de gente aí vai mesmo sem saber. Olha que vai faltar lugar lá embaixo para o inferno. É por isso que eu costumo falar aqui nos meus vídeos, pessoal, que não existem seres espirituais. Demônios, essas coisas, nem precisa. O ser humano já faz esse trabalho perfeitamente bem. Voltaire tinha uma frase que eu sempre cito lá no meu grupo, que ele falava assim, ó, demônios são os outros. Porque quem causa mal para as outras pessoas não são os seres espirituais, são as próprias pessoas. Às vezes alguém que vem aqui encher o saco, alguém que vem roubar um fio, alguém que vem fazer sexo aqui na minha porta, alguém que vem me ameaçar de morte, tudo isso acontece aqui onde eu moro. E não são demônios, são pessoas. Pessoas fazem mal para pessoas. Eu costumo dizer, brincando, né, que eu trocaria esse lugar que eu moro por uma casa mal assombrada numa boa. Porque eu acho que nem os fantasmas mais pesados iriam me incomodar tanto como as pessoas. Então, pessoal, e mesmo assim eu não penso em suicídio, tá? Eu acho que a gente tem que fazer sempre esse grau de equivalência, tá? Quando a gente falar, por exemplo, de um mundo espiritual, para até oprimir uma pessoa que já está num estado de depressão, com problemas, que não aguenta mais lidar com a vida, a gente tem que fazer esse grau de equivalência. Se tem esse lugar de tormento eterno para o suicida, tem para as outras espécies que tiram a própria vida, ainda que não seja intencional, como por exemplo a ursa, ela não tinha intenção de se matar, mas ela se matou para fugir do estresse causado pelo homem, a dor. Essa ursa vai para o inferno dos ursos, tem um umbral espiritual para os ursos, ela vai ter que ficar lá nesse mundo espiritual levando porrada até ela cumprir o prazo de vida dela aqui em vida? É a primeira equivalência que nós temos que fazer. E a segunda equivalência é essa que eu falei dos indiretos, suicida e assassino indireto. Se tem um lugar de castigo, ou tormento eterno, ou Deus vai condenar aquela pessoa porque tirou a própria vida, Deus vai condenar também as pessoas que tiraram a própria vida mesmo sem saber? Uma pessoa que se alimentou mal, uma pessoa que deixou de tomar uma vacina, uma pessoa que não fez exercício, teve uma vida sedentária. Inclusive eu fiquei com uma vida sedentária pós-pandemia, né? Porque eu fazia exercício todo dia antes, no parque aqui próximo de onde eu moro, mas aí depois veio a pandemia e os parques fecharam. Agora que passou a pandemia, eu nunca mais retornei porque eu estou com trombose, então é mais difícil para eu ir até o parque. E também agora com o avanço da Cracolândia ali no centro de São Paulo, dá até medo de chegar ali no centro de São Paulo. Então eu estou um pouco sedentário, estou até tentando criar um jeito aqui de voltar a me exercitar, entendeu? Porque se a gente não cuida do nosso próprio corpo e da saúde, nós também somos suicidas indiretos. Eu lembro que na pandemia eu falei isso com um pastor, né, que ele não queria tomar vacina, não queria isolamento, eu falei para ele assim, Paulo não disse que o nosso corpo é o templo que abriga o Espírito Santo? Por que você não quer cuidar desse templo? Não quer pôr um cadeado dele, não quer proteger? Quer deixar qualquer porcaria entrar e destruir o templo? É a mesma coisa. Então é isso, pessoal. A equivalência, na minha opinião, de suicídio tinha que ser a mesma, tá? Vou encerrar o vídeo só lembrando que eu falei que a equivalência tinha que ser a mesma para os animais ou para os suicidas indiretos, tá? E finalizando, sejam sempre pró-vida. Eu até entendo, eu não julgo uma pessoa que tira a própria vida, porque eu entendo que aquela pessoa chegou num ponto de insuportabilidade tão grande que levou ela a fazer isso. Uma série de fatores pode ter afetado essa pessoa. Eu não julgo.
Mas sempre que puder, lute pela vida. Como eu falei naquele vídeo anterior sobre saúde mental, está se sentindo deprimido, está ficando insuportável a sua situação, procura uma unidade do SUS. Eles vão te dar um encaminhamento para um profissional de saúde. Isso não é vergonhoso, ninguém é louco por procurar um psicólogo, tá? A psicologia hoje é uma ciência bem aceita. Procura um profissional de saúde. Ele vai tentar fazer o máximo dentro dos conhecimentos dele para tentar te ajudar, por mais difícil que seja a fase que você está passando. Tá bom, galerinha? Então quem puder dar like aí no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar o alcance da atividade. Vocês viram que eu postei na aba comunidade hoje? O Felipe Neto falou a verdade. O YouTube mudou o algoritmo, está matando milhares de canais. Então, quem puder dar um like aí, comente o que vocês acharam, tá bom? Obrigado por ter assistido. Paz a todos.